Na prévia pra final da Libertadores foi um jogo de ataque contra a defesa, e pra quem pediu mudança, teve mudança em campo. Não só na escalação, mas o Galo passou a se defender como não fazia muito tempo. Foi largando aquele 4-4-2 tradicional de marcar por encaixes individualmente lá em cima pra baixar, pra proteger os espaços de um 5-4-1. Já o Botafogo teve algumas mudanças forçadas pela data FIFA. Nem o Igor Jesus, nem o Savarino, que tiveram minutos pelas suas seleções, foram titulares. No lugar deles, Tiquinho, Soares e Eduardo. Isso aqui vai ser muito importante pra gente entender o que a gente pode esperar lá pra final do dia 30. Na prática, o que a gente viu no campo? Um Galo num bloco baixíssimo, num 5-4-1, com o Botafogo todo ocupando o campo de ataque naquele tradicional 3-1-5-1 que eles já vinham fazendo. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns encaixes, alguns duelos interessantes. Não é novidade pra ninguém que o lado direito do Botafogo é um lado muito forte, principalmente por ter o Vitinho, que joga às vezes um pouco mais por dentro, tentando atrair a marcação, e liberar o Luiz Henrique, o grande craque do time, com mais espaço por ali. E nesse bloco bem baixo, o Milito conseguiu aprovar o seu primeiro teste. Ele colocou o Rubens e o Zaratio por ali para fazer uma dobradinha para tentar segurar essa dupla do Botafogo. E por mais que em alguns momentos eles conseguissem escapar e levantar a bola na área, não foi um jogo de chances claras. Foi um jogo de 2.11 gols esperados para os visitantes contra 0.09 para os donos da casa. Mas esses números enganam. Quando a gente puxa o número de gols esperados só das finalizações que foram efetivamente no alvo, esse número cai para 0.55 gols esperados para o Botafogo, o que mostra que muitas vezes eles criaram mais chances procurando a quantidade de finalizações do que a qualidade delas. Foram 27 finalizações botafoguenses nesse jogo. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o outro lado do campo, a gente vê um Botafogo pelo lado esquerdo com algumas diferenças. Por ali, o Arthur Jorge colocou o Alex Telles, como sempre, avançando muito na profundidade, mas bem aberto, enquanto o Thiago Almada jogava mais por dentro e por vezes até um pouco mais baixo. E eu entendo que ele fez isso porque ele sabia que ia ser um jogo mais físico, então não fazia sentido isolar o argentino na ponta ou colocar ele enfiado dentro da área, que com uma baixa estatura ia ter pouca influência no jogo. Por isso preferiu tirar ele um pouco para ele ver o jogo de frente e conseguir criar a partir disso. Com isso, o Botafogo povoava a área, às vezes com 4, 5, 6 jogadores, mas sem perder a criatividade na entrada dela, baixando o Almada e colocando ele do lado do Marlon Freitas. Agora, eu duvido que você já assistiu uma análise com tanto conteúdo e tanta profundidade como as nossas aqui do Futebol Máximo, então nada mais justo do que você deixar o like. E claro, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, que eu te garanto que vai ser sempre com essa mesma qualidade. Tem final vindo aí e em breve janela de transferências, abre o olho. Voltando pro campo, por outro lado, o Galo tentava equilibrar um pouco esses desequilíbrios que o Botafogo tentava gerar. O Mariano era o lateral direito e o Saravia uma espécie de ponta direita, só que com essas subidas do Telles muitas vezes pro campo de ataque, e principalmente com o Botafogo dominando a posse, o mais normal era a gente ver uma linha de 5 de fato, com o Saravia encaixado no Telles e o Mariano um pouquinho mais por dentro para proteger a área e fazer inclusive as coberturas ao Saravia, e aí igualando qualquer possível desequilíbrio ou qualquer vantagem que o Botafogo tentasse gerar. Do outro lado, com o Zaratio e Rubens, a dinâmica era bem parecida. Em alguns momentos até pareceu aquela linha de 5, 6 jogadores que o Peñarol do Aguirre tentou implementar no Rio de Janeiro para conter sem sucesso os avanços do Botafogo pela Libertadores. Mas nesse jogo os resultados foram diferentes, e levando em conta todo o contexto e o time reserva, a gente pode dizer que o laboratório do Milito saiu com bons resultados. Além de tirar o perigo pela beirada, com os pontas e laterais muito agressivos, também conseguiu tirar bem o perigo na entrada da área. Com isso, num jogo de 27 finalizações do Botafogo, a gente viu a maior parte delas ser executada de fora da área, e dessas finalizações, 9 foram bloqueadas e nem chegaram à linha de fundo. E apesar de algumas críticas à torcida, principalmente no jogo com bola, pelo Galo não conseguir ter tanta saída assim, eu até gostei da partida do Otávio e do Fausto Vera. Eu acho que eles tiveram um papel importante, principalmente nessa proteção da entrada da área. Juntos, eles dois somaram 4 finalizações bloqueadas, além de tirar esse espaço que a gente chama do funil do campo, onde o jogo afunila e vai se tornando mais perigoso e as chances vão crescendo naquela região. Ou seja, o Botafogo tentava construir pelo lado, muitas vezes pressionado, e levantava a bola na área, e viu o Galo defender muito bem essa região, principalmente com o Bruno Fux, o Lianco e a entrada do Igor Rabelo no segundo tempo, e os três juntos somaram 20 cortes. Ou o Botafogo tentava construir com finalizações de média distância, da entrada da área, e mais uma vez sem tanto sucesso assim. Até ali o plano do Milito estava sendo bem validado, com uma exceção. O Rubens, que costuma se destacar muito nos duelos defensivos, perseguindo, saltando, marcando, não vive a melhor das fases, e em muitos momentos chegando atrasado na marcação. Mas assim, ele tinha um dos duelos mais difíceis daquele jogo, justamente contra o Luiz Henrique. Na primeira falta, o juiz foi permissivo, na segunda veio o amarelo, e depois de uma falha do Otávio num domínio que a bola sobra pro Rubens, ele tem que matar, e toma o vermelho com 40 minutos do primeiro tempo. Ali o jogo ia esquentar ainda mais. Aí aquele 5-4-1 do primeiro tempo, planejado pelo Milito e que vinha dando certo, se tornou um 5-4-0. O Milito sacou o Paulinho, que já vem passando por problemas físicos, e colocou o Igor Rabelo para proteger a área. Com isso, o Daverson acabou baixando um pouco mais ali para se alinhar junto dos volantes. E aí nesse cenário, quem a gente tem que destacar aqui é o Mariano. Mesmo com a idade avançada e que vinha passando por críticas
críticas justamente por fisicamente não aguentar jogos desse tamanho, foi um dos grandes destaques. Em alguns momentos, como esse quase um terceiro zagueiro pela direita e em outros lá pelo lado esquerdo, muitas vezes, no duelo contra o Luiz Henrique, foi impecável, principalmente quando o Galo foi empurrado para dentro da sua própria área. Se a gente vai nos números, ele foi o jogador do Galo com mais duelos defensivos vencidos naquela partida. Isso tudo pelo que falam na última temporada da carreira dele. Do lado botafoguense, por outro lado, a missão não era nem um pouco fácil. O objetivo era superar 10 jogadores num bloco extremamente baixo que protegeu muito a área e que tinham mostrado a capacidade de fazer isso lá na semifinal da Libertadores, contra o River no Monumental de Núñez. E é curioso como a gente vai percebendo essa mescla, né? Muitas vezes o Botafogo atacando do mesmo jeito que atacou um Peñarol tão baixo, por outro lado o Galo tão baixo se defendendo como ele fez contra o River Plate. Parece que tudo estava sendo guiado como uma prévia da final da Libertadores mesmo. Mas olhando pro 0 a 0, saldo final, muita briga no final do jogo, os jogadores entrando na pilha e muitas vezes criando um clima ainda mais tenso pra final, o que cada time pode tirar desse jogo? Bom, do lado do Arthur Jorge a gente vê que levantar a bola na área pode sim ser um caminho, mas não o único deles. Principalmente entendendo que o Galo já se provou como um excelente defensor de área. E aqui não tem como a gente não lembrar dos 29 cortes realizados pelo Batalha e pelo Júnior Alonso, um recorde na competição, justamente no mesmo estádio que vai acontecer a final. Mas tem um espaço que pra mim não se mostrou como insuperável: a entrada da área. O Thiago Almada pra mim foi o grande nome botafoguense do jogo. Impressionante a qualidade dele pra jogar em espaços mais curtos, pra driblar, encontrar soluções e mesmo quando tava marcado por 2, 3 jogadores, conseguir encontrar uma saída, uma finalização ou um passe arriscado. E ele jogando não tão profundo, mas mais baixo, na base da jogada, podendo construir de frente, eu entendo que esse pode ser um dos trunfos pro Botafogo pro jogo do dia 30. E ali ele pode ganhar uma companhia importante. Em um jogo que tende a se repetir como muito físico, eu vejo que não faz sentido colocar jogadores de baixa estatura muito povoando a área assim. Então ter o Almada e o Savarino de volta pra ocupar aquela região, junto do Marlon Freitas, do Gregory, pra armar o jogo, pra criar, atacar, finalizar de média distância ou encontrar passes mais tensos, pode ser muito importante. E além disso, depois de finalizar, povoar muito bem aquela região pra atacar, recuperar e continuar atacando, que eu sempre bato na tecla aqui nos vídeos. Essa é a importância da compactação ofensiva. Se o time atacou, ter os jogadores muito próximos pra atacar, recuperar e atacar mais uma vez. Já do lado atleticano, o Milito parece ter validado a sua tese. Dá pra parar o Botafogo, que amargura uma sequência de 2 0 a 0 contra o Galo e contra o Cuiabá no Brasileirão. E parece que dobrar a marcação pelos lados, justamente pra conseguir conter essa dupla de ponta e lateral do Botafogo, Luiz Henrique e Vitinho pela direita, Almada e Alex Telles pela esquerda, parece ser o caminho. E pra isso, pode ser que o Milito abra mão de um jogador, e eu acredito que esse pode ser o Paulinho. Eu imagino que ele vai começar marcando num 4-4-2, talvez protegendo um pouquinho mais o espaço, mas que pela beirada a gente pode ver o Zaratio e o Scarpa, fazendo mais ou menos o papel que o Saravia e o próprio Zaratio fizeram nesse jogo. E o Scarpa já se provou muito bem nessa posição, tanto no Galo quanto no Palmeiras. Ser esse meia que marca pelo lado, que quando precisa fechar uma linha de 5 e baixar um pouco mais para vir acompanhando o lateral. Com isso, a gente imagina a linha de 4 normal, mais 4 jogadores, o Zaratio, o Scarpa e 2 volantes, e mais na frente 2 jogadores. Aí teria Daverson, Hulk e Paulinho. E aí eu imagino que o Hulk e o Daverson podem largar um pouquinho na frente, principalmente pelas dificuldades físicas que o Paulinho vem tendo. E por falar em Hulk, se ele marca esse gol do meio de campo, ia ter muito torcedor que não ia ficar pra contar a história. Em resumo, eu enxergo que os espaços do jogo pra gente ter mais atenção são a beirada e a entrada da área. A gente pode esperar um jogo muito combativo por ali, duelos bem fortes, bastante intensidade, jogadores tentando trabalhar também no espaço curto pra manipular esse espaço e muito provavelmente um Atlético mais retraído procurando essa transição. Por outro lado, eu imagino que a gente pode ver um jogo mais estudado e menos agressivo e intenso nos primeiros minutos, como foram as últimas finais únicas de Libertadores. É muita coisa sendo colocada em jogo em uma partida única que define a maior competição do continente. Por falar nisso, aproveita e manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo atleticano ou botafoguense que já tá começando a fazer as projeções pensando no dia 30. A gente se vê na final.